Conferida a Pedro e a seus sucessores. A carta de Pedro é sinal da autoridade de Cristo, fundamentada na fé e no amor. Com alegria, iniciamos a Santa Missa cantando. Esse é o desejo de Deus. Caminhando como irmãos, nós vivamos hoje e sempre. Daqui exatamente um ano, dia 22 de fevereiro, a nossa comunidade estará recebendo a sua igreja. Estará sendo dedicada o nosso altar, que será ungido, e o templo todo, onde estão as cruzes, vocês veem as cruzes, estará sendo ungido também. Então aí nós temos a consagração da igreja e a dedicação do altar. Esses dois momentos especiais que nós estamos começando hoje, e todo dia 22 a gente vai falar um pouquinho sobre o significado de cada um desses gestos, é o que toda a comunidade espera desde o primeiro momento em que se encontra. Então, agora no mês de abril, completa 40 anos que começou o movimento de São Pedro e que deu origem à comunidade e que agora vai celebrar a sua igreja. A construção, a edificação e a inauguração da igreja. Então veja bem, são 40 anos de caminhada, 40 anos que a gente vive dentro desta esperança, nessa esperança. Que o Senhor, portanto, nos conduza cada vez mais à glória da ressurreição, que é exatamente a alegria de ver a sua face, hoje e sempre caminhando com irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Bendito seja Deus, Filho, Senhor e do amor de Cristo.
coloquemos o nosso coração diante do Senhor e, arrependidos de nossas faltas, quantas coisas ao longo desses anos todos a gente viveu e certamente precisou pedir perdão, precisa pedir perdão, né? Nós temos aqui a Enilda, essa mulher grandona que está aí. Ela foi uma das primeiras, ela faz parte dessa história de 40 anos, né? A casa dela foi uma das primeiras casas onde a comunidade se encontrou pela primeira vez. Ali na João Faustino, né? Exatamente. Então, ao longo dessa história toda, quantas coisas se viveram. E é preciso a gente também reconhecer que em muitas delas pecamos. E por isso, peçamos o perdão do Senhor. Vocês vão ver bastante ainda o selo que está sendo feito para marcar este ano, o logotipo que está sendo criado também, valorizando esse momento, e todas as ações que a paróquia vai realizar daqui para frente, trazendo presente este momento bonito do nosso caminho. É um momento de coroação, é um momento de coroamento de 40 anos de esperança, de sonhos, de lutas, para que nós chegássemos onde estamos. Nós também hoje estamos celebrando o aniversário natalício da Ana Simplício. Não é, Ana? Está bebezinha hoje, que bonitinha. Jesus te dê muita saúde, alegria e paz. Tem mais aniversariantes presentes na missa? Só você, viu, Ana? Está de aniversário na festa da Cátedra de São Pedro. A paróquia hoje está completando 18 anos de criação de paróquia, que é aquela data em que o bispo declara a passagem de uma comunidade à qualidade de paróquia, né? É de 1996, então é 20 anos, é isso mesmo, está fazendo 20 anos hoje a nossa comunidade, é o aniversário dela, né? 22 de fevereiro é a cátedra e é a festa do aniversário da paróquia. Então, por isso mesmo que neste mesmo dia nós vamos realizar a dedicação dela, para marcar bem este momento importante da nossa vida cristã. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus quer falar comigo, coisas tão pequenas, as coisas simples. Deus quer falar comigo, coisas tão pequenas,
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse a Simão: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. A palavra do Santo Evangelho nos perdoe os pecados e nos cure as feridas do coração. Nesta belíssima festa da Cátedra de São Pedro, nós celebramos exatamente esta escolha do Senhor. O Senhor olha e escuta os seus discípulos e pergunta para ele quem ele é. Veja, a resposta de Jesus a Pedro é: não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Foi Ele quem te disse, foi Ele quem colocou no teu coração essa revelação. E por isso eu também te digo, Simão, de agora em diante, tu és Pedro. E sobre esta profissão de fé que tu acabaste de proferir, de fazer, e qual foi a profissão de fé que São Pedro disse? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta tua palavra, que te foi revelada pelo Pai, eu vou construir a minha igreja. E as forças do inferno não poderão contra ela. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Eu te dou as chaves do reino de Deus. Portanto, essas chaves que são dadas a Pedro são dadas pelo Pai. Tu és o Filho do Deus vivo. Esse reconhecimento vem do nosso profundo encontro com Deus, vem da intimidade com Deus, vem sobretudo de um coração aberto a encontrar-se com Ele, de um desejo sincero e verdadeiro de ver o rosto do Senhor, de estar na presença dEle e reconhecê-lo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso agir diário, no nosso modo de viver. Deus está no meio de nós. E esta certeza, este carinho, este reconhecimento é a força, é a pedra fundamental sobre a qual Pedro professou a sua fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que o Pai te enviou, que
que Ele age por meio de ti. Veja que coisa bonita, nós também, ao seguirmos Pedro, e ele nos ensina na primeira leitura que nós ouvimos hoje, para que vocês também sejam pastores de alma, pastores do rebanho. Quem de vocês trabalha nas pastorais da paróquia, levanta a mão. Quem trabalha em alguma pastoral da igreja, porque também tem o pessoal da São João Batista, né? Pois é, todos nós que trabalhamos em algum apostolado da igreja, estamos nesta ordem de São Pedro. Estamos não por outro motivo, mas por amor. Livres é a palavra que São Pedro utiliza. Livres, livres, de coração livre, não por qualquer outro motivo, mas livres. Esta beleza nos leva, sem dúvida nenhuma, a ser essa presença carinhosa de Cristo no meio das pessoas. E quando nós nos atrevemos a servir a Deus por alguma coisa que não seja essa liberdade, que não seja esse amor, e São Pedro diz, por torpe ganância, né? Ele fala nessa leitura, cuidado para não estar à frente do povo com torpe ganância. Olha, isso era no tempo de São Pedro, ele já estava vendo isso aí, já tinha gente desse jeito. Mas agir com liberdade, agir com amor, por amor a Cristo. E quando nós não o fazemos, é muito fácil a gente reconhecer. É muito fácil. A pessoa que serve a Deus com alegria é uma pessoa alegre. Outro dia, eu estava em algum lugar, que eu não vou dizer aonde, e nem fazendo o quê, mas eu estava com os padres, e estava um dos bispos junto, ainda bem que agora tem 2, e um deles, e o bispo falou, vejam só, o padre Maurício está sempre rindo, sempre com alegria, mas mais ou menos assim, como que alfinetando. Eu olhei para a pessoa que é bispo, e eu fiquei pensando comigo mesmo, teria eu motivo para estar carrancudo? Só porque estou na presença do bispo? Teria eu motivo para estar triste? Teria eu motivo para não rir? Ou estar, sabe Deus como quer, como quisesse a pessoa, só porque estou na presença dela? Nos diz São Paulo, se nós somos servidores do Senhor, devemos ser alegres. E ser alegre é uma intimação. Alegrai-vos, diz São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Então estar rindo para mim já é uma coisa natural. Se você me vir carrancudo, é que você deve se preocupar. Se você me vir sério, triste, cabisbaixo, alguma coisa, está rolando alguma coisa down. Porque na maioria das vezes, mesmo estando passando por dificuldades, eu estou sempre rindo mesmo, sorrindo. Porque afinal de contas a vida é assim. Você sorri ou você chora, você que escolhe, entendeu? Diante das dificuldades, porque dificuldade vai ter sempre. As realidades antagônicas estarão sempre diante de ti. Agora, você que escolhe se você prefere sorrir ou prefere chorar. E há quem não prefira nenhuma.
Esses são os espanta-chuva, espanta tudo, né? Como é que nós podemos ter alguém que serve a Deus carrancudo? Complicado. Se o serviço de Deus deve alegrar o nosso coração, a gente não pode ser carrancudo. Quem que vai querer ficar do lado de um Deus carrancudo? Eu que não quero. Não é verdade? A gente quer ficar de um lado de Deus que é alegre, porque essa é a face de Deus. E São Paulo faz questão de dizer: essa é a vontade do Senhor, que nós nos alegremos, que nós demos graças no tempo oportuno e nas adversidades, reconhecendo que a nossa vida é puro dom de Deus. E o Senhor Jesus diz: quem se apega à sua vida vai perdê-la. E como é que a gente perde? Perde ficando carrancudo. Perde porque não se alegra, não se diverte, não partilha a vida com os outros, fica procurando pelo em ovo, em vez de dizer que bom que você está aqui, em vez de abraçar e dizer que maravilha que você veio, obrigado por você estar aqui, a pessoa fica olhando que roupa você foi, se você foi de sandália, foi de sapato, se você não penteou o cabelo para o lado esquerdo hoje, porque você costuma pentear para cá, então hoje você foi com o cabelo penteado para lá. Mas o que foi que aconteceu com você que você veio com o cabelo penteado para lá? Em vez de alegrar-se com a presença do outro, com a presença da outra. Então, São Pedro nos diz: não podemos ser pastores de qualquer jeito, mas por livre vontade e profundo desejo de amar. É assim que deve ser o bom pastor. E o bom pastor é a imagem de cada um de nós na nossa pastoral. Cada um de nós dentro do seu serviço pastoral é essa imagem do bom pastor. Quando você for desempenhar o seu trabalho, pense em Jesus. Pense, porque você está fazendo o seu trabalho em nome dele, não é do padre, é em nome dele. Será que Jesus gostaria que eu estivesse assim? Será que ele ficaria contente que eu vá fazer o trabalho para ele assim? Tu és Pedro. Sobre esta fé que tu professaste, eu construirei a minha igreja. Então hoje, 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro. É o chamado do Senhor à missão de São Pedro, e cada um de nós na missão dele também. Construímos uma igreja. Vou falar um pouquinho sobre isso. Por que a gente constrói igreja, né? Inclusive São Pedro gostava dessa coisa de construir igreja. Veja bem, ele estava lá em cima do monte Tabor, quando Jesus se transfigurou. E junto com Jesus estava Moisés e Elias. E São Pedro disse: Senhor, aqui está uma coisa da hora. Está muito bom isso aqui, muito bom. São Pedro reconheceu o céu. Está muito bom. Vamos fazer 3 tendas. Qual é o sentido de construir a tenda? Qual é o sentido de construir uma igreja? O sentido é um só. Aquele que levou aquele pequeno grupo de pessoas a se encontrar na Semana Santa de 1976. Gostaríamos de ter um lugar, porque a Santa Gertrude está lá embaixo, a Igreja Verde está lá embaixo, a Igreja de São José está lá do outro lado, e nós estamos aqui sem uma proximidade. Mas nós gostaríamos também de ter um lugar para louvar a Deus. E sem ter esse lugar, se começa a movimentar, a fazer nas casas, a ir ao encontro. E começa com a via sacra. Começa com o caminho da via sacra.
é tempo da Páscoa, a comunidade está vivendo os encontros da semana né, da Santa e da Quaresma nas famílias. Naquele tempo tinha muito aqueles encontros da campanha da fraternidade que as pessoas faziam nas famílias, assim como tinha as novenas de Natal que as pessoas faziam em casa, de casa em casa nas famílias. Esse é o grande desejo. O grande desejo é ter um lugar para encontrar-se com Deus. E assim é na casa da Maria, assim é na casa da Juventina, assim é na casa do Alexandre, assim é na casa do Juvelino, e vai formando aquela comunidade até que um dia se constrói uma capelinha. E essa capelinha foi construída na rua José Alfredo da Silveira, ali pertinho da João Faustino, indo aqui pela Belfort Sabino, você tem a Christian Bell, aquele supermercadinho ali. Depois do Christian Bell já é a rua onde era a comunidade antigamente. Ali se construiu, tinha um barranco e ainda tem, até o dia de hoje, aquele barranco grandão. A comunidade fazia festas, fazia bingos, bazares, fazia almoços, muitas feijoadas foram feitas, muito pastel vendido, muita ajuda de fora também, porque os padres que estavam colaborando tinham acesso à Caritas Internacional, e a Caritas ajudou, né? A Advênia e outras entidades católicas ajudaram a construir, junto com o trabalho do povo, aquela pequena capela, que se tornou um centro de evangelização, muito grande, inclusive depois. Com o passar do tempo, o sonho foi crescendo, apareceu o Padre Marcelo, e aí descobriram este terreno, onde estava o amparo maternal, cuidado pela irmã Maria. Na época, a irmã já estava pretendendo vender, e a Igreja Universal do Reino de Satanás estava de olho no terreno. Mas a igreja descobriu, a irmã descobriu, que eram eles que queriam comprar, e ela não vendeu. E isso fez com que a comunidade ainda tivesse um sonho, porque naquela época o terreno custava 500 mil reais. Hoje equivale mais ou menos a 2 milhões e 500, em torno de 2 milhões e 500 mil reais, não é? O valor do terreno, só o terreno. E haja gente trabalhar daqui, gente trabalhar de lá. Padre Marcelo ajuda daqui, outros ajudam de lá. Teve monsenhor que vendeu o seu apartamento, outro que doou carro, outro que fez não sei o que, e foram se juntando com todos os trabalhos de todo mundo e conseguiram comprar o terreno da irmã. E uma vez comprado o terreno, se adaptou o antigo amparo maternal, o abrigo das crianças que moravam aqui. E assim se construiu uma pequena capelinha aqui, que tinha ali a altura, o telhado dela estava na altura da cruz do Cristo, né? O teto da igreja estava naquela altura ali. E assim ficou, até 2010. Quando nós começamos um trabalho novo, que não tínhamos a pretensão de construir igreja nenhuma. Eu pelo menos não tinha. Afinal de contas, tinha 2 paróquias que eu estava cuidando, que era aqui e a São João Batista. Estávamos cuidando de 2 paróquias ao mesmo tempo, foi um ano inteirinho assim. Fora as outras ocupações que a gente tinha de acorrer. Eu tinha o meu mestrado, tinha mais o padre para viajar, para ir verificar como é que ele estava lá em Curitiba, tinha essa paróquia para cuidar, tinha São João Batista para cuidar, e assim eu fiquei um esqueleto durante o ano de 2010 e 2011.
Quem vê aquelas fotografias antigas, outro dia eu estava vendo as minhas fotos daquele tempo, eu digo, Jesus, o Senhor me ressuscitou também. Toda a nossa comunidade se movimentou, e isso foi a coisa mais linda do mundo. Todo mundo acreditar que seria possível a gente construir essa igreja. Eu muitas vezes pensei que isso não seria possível, mas aí veio Nossa Senhora de Nazaré, e os milagres começaram a acontecer, as graças começaram a acontecer, São Pedro começou a colaborar. Todas as festas do Pedrão tinha chuva, mas a primeira festa que a gente fez, que a igreja foi erguida, o Pedrão não mandou chuva, e foi uma das melhores festas que a gente teve e ajudou bastante, além de outros corações amigos que doaram bastante dinheiro para a igreja, e não só dinheiro, como partes da igreja. Essa porta sozinha custava 20 mil reais, só esta porta aí, né? 20 mil reais, só a porta sozinha, e ela foi doada para a igreja. Uma dos meus amigas que viajou para o Círio de Nazaré conosco, depositou na conta da paróquia 50 mil reais. Todas essas coisas eu vi como graça de Deus. Eu disse, sim, o Senhor não vai me deixar sozinho. Eu preciso criar coragem e levar esta obra para a frente. E foi o que aconteceu. Dali para frente eu perdi o medo e fui trabalhando com todo mundo, fui trabalhando e vamos embora gente, e nós estamos aí chegando a 1 ano da dedicação da nossa paróquia. Ao longo deste ano, nós vamos destacar essa história em pedaços. Cada missa a gente vai apresentar um pouquinho dessa história para vocês.